Se você quer saber a verdade a respeito da hipnose terapêutica e a sua utilização para tratar pessoas que passaram por abuso sexual, assista esse vídeo até o final. Eu sou o Gustavo Almeida do hipnoseterapeutica.com. As pessoas têm mandado para mim mensagens no WhatsApp, nas redes sociais, a respeito disso que está acontecendo na novela, né? Na novela tem a Adriana, que ela é advogada e ela também é coach, e ela está fazendo um processo terapêutico com a Laura, que utiliza hipnose, utiliza regressão, e ela descobre que ela foi abusada, que ela sofreu abuso do padrasto. Para você que está assistindo esse vídeo pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes sociais, que tem apenas 1 minuto o vídeo, eu estou deixando aqui embaixo na descrição o link para o vídeo completo que você pode assistir. Para você que já está assistindo aqui no YouTube ou em qualquer outra rede, vamos começar então. Abuso sexual. O que acontece na mente da pessoa no momento em que isso acontece? O nosso cérebro, nosso sistema nervoso, evolutivamente, ele foi concebido, ele evoluiu de uma forma que quando a gente se depara com uma ameaça em potencial, a gente tem 3 possíveis reações. A primeira é o enfrentamento, a segunda é a fuga e a terceira é o congelamento. Então a gente ataca, a gente foge ou a gente congela diante de uma situação potencialmente ameaçadora. Por que é importante a gente falar isso nesse momento? Porque diante de uma situação de grande estresse, diante de uma situação como essa, de um abuso, situações onde acontece algo muito intenso ou situações onde algo se repete muitas vezes, o nosso sistema nervoso ele cria aprendizado, ele coloca aquela reação no piloto automático, para ele usar outras vezes em outras situações semelhantes, porque ele generaliza, justamente para economizar energia. Então, quando uma pessoa entra em estado de congelamento, o que é comum em casos de abuso sexual, a pessoa passa a generalizar essa situação de congelamento para diversas outras situações da vida onde o sistema dela aprende ou percebe que existe uma ameaça potencial, mesmo que muitas vezes essa ameaça não seja real e mesmo que muitas vezes essa reação seja desproporcional. Claro que num caso de abuso, isso é uma ameaça potencial, é uma ameaça verdadeira e essa reação ela é proporcional. Mas a pessoa passa a ter transtornos depois, ela passa a ter dificuldades para sair na rua, ela passa a ter dificuldades para se dar bem no trabalho, para lidar com pressão, ela passa a ter dificuldades na vida afetiva dela, na vida sexual dela, porque ela entra em congelamento cada vez que o sistema dela encontra uma dessas situações para a qual ele generalizou aquele aprendizado de congelamento. Isso acarreta em situações diversas, como por exemplo, ansiedade, como por exemplo depressão, como por exemplo síndrome do pânico, como por exemplo vícios como alcoolismo, como tabagismo, compulsões alimentares. A pessoa parece que fica presa num estado do qual ela não consegue sair, a vida dela parece que não evolui e muitas vezes a pessoa não sabe o porquê. Principalmente quando esse abuso, quando essa ameaça potencial aconteceu muito cedo na infância. Porque o nosso sistema ele tem a capacidade de reprimir determinadas memórias que fazem a gente sofrer. Então fica uma memória reprimida, a pessoa não lembra que ela foi abusada, mas o resultado está ali no sistema nervoso da pessoa, fazendo com que ela passe por isso sempre, sempre, sempre na vida dela. Como que a hipnose trata de fato essas questões? A regressão é uma das ferramentas, existem outras também, existe a hipnose integrativa, existe a hipnose recursiva, existe a hipnose ericksoniana, dá para usar a hipnose com ferramentas da Gestalt, dá para usar a hipnose com ferramentas da hipnoanálise, que é um processo semelhante à psicanálise, só que em estado de hipnose. Existe uma quantidade ampla de ferramentas que a hipnose terapêutica pode utilizar para tratar pessoas que estão nessas situações, mesmo ela não sabendo que ela sofreu abuso, mesmo ela não lembrando que ela passou por um abuso. Vamos falar especificamente da regressão, que é o que está acontecendo na novela. Em estado de hipnose, o terapeuta vai buscar ali na pessoa qual é o sentimento, qual é o gatilho emocional que está causando aquele problema. Vai amplificar aquele estado e vai fazer com que a mente do cliente siga esse sentimento até lá atrás, até a primeira vez que isso aconteceu na vida dele. Então o cliente se percebe naquela cena novamente.
semelhante ao que está acontecendo com a Laura nos capítulos da novela. E é aí que entram algumas diferenças. Primeiro porque, diante da lembrança dolorosa, o terapeuta não deixa a pessoa ali sofrendo, como a Adriana acabou fazendo com a Laura. O terapeuta vai dar para a pessoa recursos para enfrentar aquilo. A pessoa já congelou no passado, ela não precisa congelar de novo. A pessoa ela precisa de recursos que ajudem ela a enfrentar ou a fugir. E é importante dizer que a hipnose com regressão não modifica a memória da pessoa, não modifica a lembrança da pessoa a respeito do que aconteceu. Ela cria sim novos aprendizados para o sistema nervoso. Aprendizados muito mais úteis do que entrar em estado de congelamento. Por exemplo, ao reviver um abuso em uma regressão, a pessoa ela pode fazer aquilo que ela não fez quando ela sofreu a agressão de verdade. Ela pode, por exemplo, gritar, pedir por socorro, gritar ao ponto de assustar o abusador. A pessoa pode imobilizar o abusador, lembrando que isso não precisa ser real, não precisa ser coerente, não precisa ser lógico. Dentro da nossa mente, é possível, por exemplo, mudar o tamanho das pessoas, deixar o abusador menor e a criança maior. É possível, por exemplo, imobilizar, congelar o agressor para que a pessoa tenha tempo de fugir. É possível fazer a cena acontecer em câmera lenta para que a pessoa consiga olhar em todas as direções, parar, pensar nas possibilidades, escolher a melhor possibilidade. É possível, por exemplo, dar superpoderes àquela pessoa. O mais comum que muitos terapeutas que utilizam regressão à causa fazem é trazer o adulto, trazer a pessoa que ela é hoje, que o cliente é hoje, como se viajasse no tempo e voltasse lá no momento do evento, do abuso, para estar junto com a criança, para dar a mão para a criança, para ajudar ela a enfrentar o abusador, para ajudar a criança a fugir, para dizer para a criança o que fazer. E ao proceder dessa maneira, todo o nosso aprendizado muda junto. O nosso sistema nervoso generaliza esse aprendizado novo para todas as outras situações da vida. Então aquela pessoa que tinha um problema, entrava em estado de congelamento diante de uma ameaça no trabalho, ou diante de uma necessidade de sair à rua à noite, ou em um lugar desconhecido, ou diante da necessidade de pegar um transporte público sozinha, ou numa situação dentro da relação afetiva, dentro da relação sexual, onde antes a pessoa congelava sem entender o porquê, ou talvez até entendendo. Depois desse processo a pessoa passa a ter recursos, o sistema nervoso da pessoa entende como reagir proporcionalmente àquilo que realmente é uma ameaça e aquilo que não é. É assim que a hipnose terapêutica funciona. Um outro ponto bem importante que está acontecendo por conta dessas cenas da novela, dessa história, é a respeito do quem é o profissional do coaching, quem é o profissional da psicologia, quem é o profissional da psiquiatria, quem é o profissional da hipnose terapêutica. Será que todo mundo pode fazer a mesma coisa? Será que tem diferenças? Vamos falar um pouquinho sobre isso, só para deixar claro quem é quem e quem pode fazer o que nessa história? Vamos começar pelo psicólogo, então. O psicólogo, ele é o profissional da área da saúde que cuida da saúde mental. O psicólogo, ele tem formação superior, ele é bacharel em psicologia e ele tem cadastro, ele tem registro no Conselho de Psicologia do Estado, que é afiliado ao Conselho Federal de Psicologia, que é a entidade de classe que regulamenta o exercício da profissão de psicólogo. A legislação brasileira atribui ao psicólogo algumas atribuições que são privativas da área, que só o psicólogo pode realizar, que outros profissionais não podem fazer isso. Apenas o psicólogo pode fazer. Que atribuições são essas? São atribuições como utilizar métodos e técnicas da psicologia para aplicar testes, para fazer orientação profissional, para fazer diagnósticos. O diagnóstico, ele é uma atribuição exclusiva do profissional de psicologia. Outros profissionais não podem fazer diagnóstico. Quem é o psiquiatra? O psiquiatra, ele é um médico com especialização em psiquiatria. É uma pessoa que cursou a faculdade de medicina, que fez residência médica, que se especializou no cuidado com a mente, no cuidado da saúde mental.
O médico psiquiatra, ele pode empregar técnicas de psicanálise, que não são atribuições privativas da psicologia, a psicanálise. Ele pode dar diagnósticos do ponto de vista médico, e o psiquiatra, ele prescreve medicação. Ele é o único profissional que pode prescrever medicamentos. Ele é o único profissional que pode pedir exames. Em resumo, os dois profissionais da área da saúde que trabalham com a saúde mental são o psicólogo e o médico psiquiatra. Ponto. Quem é o profissional de coaching? O coaching, ele é um processo de desenvolvimento pessoal. Ele é um processo de desenvolvimento humano. Não é um processo da área da saúde. O coaching, ele é um processo no qual o profissional, que é o coach, trabalha junto com o cliente, que é o coachee, no sentido de, fazendo perguntas, provocar a mente do cliente a pensar de formas diferentes daquilo que ele pensa atualmente. É um processo muito útil para um desenvolvimento profissional, é um processo muito útil para alcançar objetivos financeiros, é um processo muito útil para mudar a sua forma de pensar a respeito das relações, dos seus relacionamentos afetivos. É um processo muito útil para levar você a um desempenho esportivo, a um desempenho acadêmico, a um desempenho no aprendizado de uma nova habilidade, de um novo idioma. É um trabalho que tem por objetivo ajudar você a sair daquela zona de conforto onde você não está indo para frente e colocar você na direção dos seus sonhos, dos seus objetivos. Dessa forma e apenas dessa forma o processo de coaching se aplica ao desenvolvimento pessoal, à vida emocional e afetiva, sim, mas sempre dentro dessa ótica de desenvolvimento humano. O coach não é um profissional da área da saúde. E agora que a gente tem essas informações, quem é o hipnoterapeuta? Quem é a pessoa habilitada a trabalhar com hipnose? Para responder essa pergunta, eu vou voltar lá na legislação a respeito das atribuições exclusivas, das atribuições privativas da profissão do psicólogo, da profissão do médico psiquiatra, a respeito da resolução dos conselhos federais de medicina, de psicologia e o que cada uma dessas áreas fala a respeito. A hipnose é considerada uma ferramenta válida e muito útil para o trabalho do psicólogo e para o trabalho do psiquiatra, mas ela não é atribuição privativa definida em lei para nenhuma dessas áreas. Logo, qualquer pessoa, em tese, poderia praticar a hipnose. Assim como a psicanálise também. A psicanálise não é uma atribuição privativa da área de psicologia, nem da área de psiquiatria, nem da área da medicina. Então, em tese, qualquer pessoa poderia praticar. Os profissionais que atuam nessas áreas, por exemplo, a psicanálise e a hipnose terapêutica, eles têm formação em cursos extracurriculares, algumas vezes em pós-graduações, algumas vezes em especializações, algumas vezes em curso técnico, mas o mais comum é que essas formações aconteçam em cursos livres. E quando a gente fala de curso livre, significa simplesmente que ele não é regulamentado pelo Ministério da Educação e Cultura. Em outras palavras, o profissional dessa área ele pode inclusive ser autodidata. Existe um lobby grande dentro de algumas áreas da psicologia que buscam criar legislações para que a psicanálise e a hipnose passem a ser atribuições privativas da área de psicologia. Essa é uma briga que já existe há muitos anos. Ela data lá da década de 70, talvez até bem antes. Mas da forma como o assunto se desenvolveu, tudo indica, tudo leva a acreditar que isso não vai acontecer tão cedo e talvez nunca aconteça. Inclusive porque a hipnose, ela não é uma parte oficial do currículo dos cursos superiores de psicologia. Um psicólogo, um bacharel em psicologia, ele provavelmente nunca viu hipnose dentro da sala de aula. Ele provavelmente não sabe muito mais do que alguma pequena abordagem teórica ou histórica dizendo que a hipnose existe e o que ela faz. Tanto que os profissionais de psicologia que trabalham com hipnose
via de regra precisam buscar isso em outros lugares, fora do curso de psicologia, ou numa especialização, ou numa pós-graduação em hipnose, ou no mestrado que não tem no Brasil, só tem lá fora, ou num curso livre, ou até sendo autodidata. Então, quando você faz a opção de se tratar usando a hipnose terapêutica, o que é importante você ter em mente para escolher um bom profissional? O primeiro ponto são as credenciais. Quem é esse profissional? Onde ele se formou? Quais cursos ele fez? Que formações ele tem? Sejam cursos livres ou não? Em que institutos, em que instituições ele foi buscar este conhecimento? Quem são os órgãos, quais são as instituições que dão acreditação para aquele profissional? Aqui no Brasil tem instituições de grande prestígio, como o Highbrain, como a Sociedade Brasileira de Hipnose, como a Omni, como o Instituto Milton Erickson, como a Elsevier, como o hipnoseterapeutica.com. Procure saber também há quanto tempo esse profissional está no mercado, se ele atua na hipnose como atividade principal ou se ele tem isso como um hobby. Pode acontecer. Isso não quer dizer necessariamente que ele seja ruim, mas bem diferente de uma pessoa que está ali todo dia trabalhando, atendendo pessoas. Ele é aquela pessoa que está atendendo uma vez por semana, no tempo livre, uma vez por mês. Procura saber, isso é muito importante. Procure ter referências desse profissional. Procure ler os artigos que ele publica, procure assistir aos vídeos que ele faz, procure assistir às entrevistas que ele dá, procure conversar com pessoas que já foram atendidas por aquele profissional. A hipnose terapêutica é uma ferramenta incrível, é uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta que deve sim, ela precisa ser utilizada dentro dos consultórios de psicologia, dentro dos consultórios de psiquiatria. Ela pode e deve ser utilizada pelos profissionais da área da saúde. Na legislação brasileira, atualmente, ela é considerada um tratamento alternativo, semelhante à homeopatia, à acupuntura, aos florais. É considerado um tipo de terapia holística por muitos. Existe uma série de estudos acadêmicos por instituições renomadas que falam a respeito da hipnose, que falam a respeito da aplicação da hipnose nas mais diversas áreas. E mesmo assim, apesar de todas essas abordagens, muitas pessoas ainda misturam hipnose com misticismo, com esoterismo, com crenças e superstições. A hipnose é um processo natural que acontece na mente de todo ser humano. Quando ela é utilizada com competência, as pessoas alcançam resultados incríveis. Eu espero ter respondido a maioria das perguntas que vocês me mandaram. Eu espero ter esclarecido alguns pontos desse debate gigante que está acontecendo entre os profissionais de coaching, os profissionais da psicologia. E acima de tudo isso, eu espero que essa visibilidade que a hipnose está tendo por conta da novela seja uma oportunidade de fazer as coisas de um jeito certo, de um jeito correto, de um jeito coerente, de um jeito que ajude as pessoas acima de tudo. Ok, pessoal? Um grande abraço.